Bíblia começa dizendo que Deus criou tudo e viu que era bom. Mas existe um momento em que essa frase deixa de ser verdadeira. O texto não grita, ele sussurra. Mas o que ele revela é suficiente para causar temor. Muito antes do dilúvio, muito antes de Sodoma, algo estava acontecendo nos bastidores da criação. Algo que quase nunca é mencionado, porque quando é, gera desconforto. A Bíblia afirma que o mundo se corrompeu diante de Deus. Não apenas moralmente, não apenas espiritualmente, mas estruturalmente. A criação estava sendo distorcida. A ordem estava sendo violada. Os limites entre o céu e a terra começaram a desaparecer. Gênesis descreve um tempo em que fronteiras foram ultrapassadas. Os filhos de Deus desceram, eles observaram a humanidade, eles desejaram, eles tomaram para si mulheres. E dessas uniões nasceu algo que não deveria existir. O texto chama de nefilins, gigantes, valentes, homens de renome. Mas esses títulos escondem uma verdade inquietante. Eles não eram apenas grandes. Eram uma mistura, uma corrupção daquilo que Deus havia separado. A Bíblia não explica tudo, e talvez isso seja proposital, porque algumas verdades são pesadas demais para serem detalhadas. O que ela deixa claro são as consequências. O mundo mergulhou em violência. O mal se espalhou sem resistência. O coração humano se inclinava continuamente para o mal. Não havia retorno possível. Então, algo chocante é registrado. Deus se arrependeu de ter criado o homem sobre a terra. Essa frase não é simbólica. Ela carrega dor. É o Criador observando sua obra ser destruída por dentro. O dilúvio não foi um ato impulsivo. Foi uma resposta extrema a uma corrupção extrema. Não foi apenas punição. Foi contenção. Foi o bloqueio final antes que tudo fosse perdido. No meio desse cenário, apenas um homem permaneceu íntegro: Noé. Ele não era perfeito, mas era fiel. Ele representava o último elo da humanidade, como Deus havia planejado. Quando a chuva começou, não houve aviso final. Não houve tempo extra. A porta da arca se fechou, e a Bíblia faz questão de registrar quem a fechou. Foi o próprio Deus. E quando isso aconteceu, o mundo antigo chegou ao fim. Mas o erro humano não terminou ali. Com o passar do tempo, a soberba retornou. A humanidade decidiu novamente tocar os céus. Dessa vez, não com pecado oculto, mas com orgulho explícito. A Torre de Babel não foi apenas um edifício, foi uma declaração. Foi o homem dizendo que não precisava mais de Deus. A resposta foi imediata. Deus confundiu as línguas, não como punição, mas como contenção. O avanço precisava ser interrompido antes que o mesmo ciclo se repetisse. Séculos depois, Jesus faz uma afirmação perturbadora. Ele diz que o fim seria como nos dias de Noé. Ele não fala apenas de pecado, ele fala de padrão, de repetição, de condições espirituais retornando. Isso significa que antes do fim, os mesmos sinais estariam presentes. A mesma indiferença, a mesma corrupção, a mesma quebra de limites. Hoje, o mundo não constrói arcas, mas constrói distrações. Não fala de gigantes, mas flerta com forças que não compreende. A humanidade novamente ultrapassa fronteiras que não deveria tocar. A Bíblia termina como começou, com uma decisão divina. Portas se fecham, céus se movem, o ciclo se encerra. E a pergunta final não é se isso acontecerá. A pergunta é quem estará preparado quando acontecer. Porque assim como foi nos dias de Noé, assim será outra vez. E desta vez não será água,